Criadora e a nossa essência, que nós nos encontramos verdadeiramente com o nosso eu mais profundo e comungamos com a estrutura que nos liga multidimensionalmente à fonte criadora. É nessa vibração que se quebram as fronteiras, os limites, as travas que nos impedem de aprender. E por isso, nesse momento, nesse espírito de elevação, de comunhão, de união fraterna, que nós nos inserimos com a espiritualidade amiga no mais alto nível de vibração, para nos tornarmos cada vez mais reflexo, presença viva da fonte criadora nesse mundo tão maravilhoso, nesse planeta tão maravilhoso que nos é permitido habitar. Que assim seja, assim continue a ser, em cada um de nós e em todos que compartilham, encarnados ou desencarnados, esta dimensão, essa realidade conosco. Amém. Amém. Rosa, sem microfone, Rosa. Desculpe, perdão, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje vamos florescer juntos na lição número 1 do nosso livro, Palavras de Vida Eterna, cujo título é Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. É a citação de Jesus no Evangelho de Mateus 9,16. E fala assim: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte, cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, desvencilha-se do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Manuel. Poderoso, né? E tudo a gente consegue ver no nosso dia a dia, de maneira bem prática, o nosso recomeço. Agora, tentar entrar na internet. Tentamos, teve dificuldade, recomeçamos. Ia colocar um outro site, um outro link, que fosse, e a gente ia fazer. Recomeçar faz parte do nosso dia a dia. Ninguém é obrigado a acertar de primeira tudo, fazer o dia perfeito, só ter acertos, né? E o recomeço é humano, né? É saudável a gente tentar recomeçar e aprender com aquilo que não fez certo.
Eu faço hoje aula de cerâmica, né? Então, você tem que modelar bem a massa, como massa de pão, eu falo sova, sova, sova ela. Aí depois você tem que abrir. Abre numa espessura adequada, né? Você tem que medir. E depois você vai cortar. E depois você modela. Deu errado, rachou, amassa de novo e começa. Aí você vai fazer mais certo da próxima vez. Então, na tentativa e erro, a gente vai fazendo assim com a nossa vida, né? A gente vai modelando, achando que aquele modelo vai dar certo, achando que aquele projeto, seja pessoal, seja um projeto profissional, sentimental, o que for, a gente trabalha visando que vai dar certo. Calcula, faz um planejamento, uma projeção. E às vezes não dá certo. Não dá certo porque eu errei, ou melhor, não calculei certo, ou não prestei atenção em tal coisa, e não prosperou. Aí tudo bem assim, eu vou tentar de novo, já que eu quero que dê certo, né? Eu vou tentar fazer de uma outra maneira, uma segunda vez, uma terceira vez, e vou aprender com aquela vez que eu falhei. Ah, então esse material não é bom usar. Então eu vou fazer tal coisa dessa maneira, vou mudar a ordem das coisas. De modo que a cada tentativa, isso vai me ensinar alguma coisa. Então, eu sempre penso que as pessoas falam muito taxativo, as coisas que são ou tudo ou nada. Então, se não é vitória, é fracasso, né? Tipo, essas palavras que são taxativas, eu penso que não. No consultório, quando eu não consigo acertar uma coisa de primeira, eu falo assim, não, eu não errei ainda, eu só não acertei, vou tentar de novo, né? Aí eu vou, tento novamente fazer uma hipótese, diagnóstico, né, para acertar. Então, eu acho muito bacana a gente ter essa tolerância de saber que nós estamos sempre em recomeço e aproveitar, entre aspas, as experiências não tão boas que me fizeram tentar outras vezes, né? E aprender com elas. Então, aquele conteúdo que não deu certo, aquela pessoa que eu tentei e não deu certo, talvez não vá dar certo para frente, nem para agora, nem para o futuro. É o que ele fala do remendo. Então, não dá para eu pegar, ter comportamentos antigos, comportamentos errados, pensamentos ou conceitos que não foram bons na minha vida, eu tentei. Mas se já provou-se que não foi tão bom, então acho que eu tenho que pensar em fazer diferente, sem aquela situação, sem aquela pessoa, sem aquela coisa que eu achava tão importante, né? E lembrar tudo isso, que a vida, não é permanente, tudo está em mudança, né? O que eu achava tão importante no passado, que eu considerava tão importante para a minha vida, hoje pode não ser tão importante, né? E pensar em ciclos, né? O ciclo da vida é assim. Eu sabia pouco, com a experiência, eu sei um pouquinho mais, vou ficando mais experiente e evoluindo, né? Acho que todas essas histórias, todas essas tentativas e situações servem para a gente evoluir, para a gente crescer. E tudo tem um motivo bom. E só para fechar, quando eu estava lendo agora de tarde esse texto, eu me lembrei que tudo tem um proveito, então tudo é aproveitado. Reciclagem aqui é uma palavra de casa é muito forte. Aquela camisa boa que eu tenho vai virar pano de chão, ou então pano de copa, que seja, ou um paninho de limpar. Então, não é mais camisa, mas tem outra serventia, né? Tem outro aproveitamento, né? E só para terminar, isso me lembrou uma música que eu acho que é uma das mais bonitas da música brasileira, que é do Gilberto Gil, que é Drão, que ele fez para a ex-mulher dele, para Sandra, né? Que o apelido dela era Sandrão. Então, naquele momento de separação dos dois, ele fez uma canção para ela, né? Dedicando e falando da separação, da dor. E ele fala umas coisas tão lindas, né? Quer dizer, na coisa de maior dor dele, ele fez uma das músicas mais belas que tem, e ele fala exatamente isso, né? Que o amor deles é como pão, né? Que vive como pão, mas que nasce e morre trigo. Quer dizer, então vira semente e recomeça de novo. Ele está mostrando a ressignificação do sentimento dele com a Drão, né, com a mulher dele, né? Então me lembrou muito essa música, que eu gosto muito e representa para mim o recomeço, os ciclos e novos significados, né? Tudo visando a evolução, aproveitamento e progresso para a gente, se a gente souber olhar com esses olhos, né? E, por enquanto, é isso. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Rosita. A palavra está aberta para quem quiser fazer um comentário.
rapidinho, tá? Robert, Recomecemos. Gravando pelo celular. É a primeira vez. É a primeira vez que a plataforma oferece para que a gente possa, nesse encontro, abrir o encontro via celular e gravar via celular. Recomecemos. obrigada, Robert. Eu falo que é a persistência, né? E a gente não pode desistir nada na vida, desde que você esteja no caminho do bem, nessa tentativa do acerto, né? Então, hoje teve esse probleminha técnico aí, e aqui estamos nós, porque persistimos e tivemos a paciência de esperar um pouco, né? E a gente não pode jamais perder a oportunidade. E a lição fala exatamente isso, né? Que a gente não volta a ter a mesma oportunidade, né? Porque esse momento aqui é único. Esse dia 19 de julho de 26 é único, essa tarde de domingo é única, né? E a gente não pode perder as oportunidades de fazer o que precisa ser feito, e mais ainda, quando a gente liga as nossas emoções, os nossos sentimentos, dentro de um projeto de trabalhar a nossa espiritualidade, compreendendo todo o contexto do Evangelho, tentando, buscando essa compreensão, né? Então, isso é muito bom saber que cada um aqui tem essa busca, né? Problemas aparecem, mas nós estamos firmes dentro do nosso propósito de tentar exercer, praticar o que Cristo nos ensinou. E quando ele fala recomecemos, é como se falasse assim, filha, a cada minuto é um recomeço em sua vida. Nada é difícil quando você tem o tempo de fazer, né? Então, outra grande coisa que a gente tem que trabalhar às vezes é lembrar que a oportunidade é dada para todos. Nem todos enxergarão a oportunidade. Nem todos terão a disposição de arregaçar a manga e fazer o que precisa ser feito. Mas o Pai nos dá a oportunidade. E às vezes ela escapa em nossas mãos. Nem sempre a oportunidade significa facilidade. Às vezes a oportunidade é você quitar uma dívida com um ente querido. É você cuidar, zelar, é você doar de si, é você fazer com suas próprias mãos, né? É você buscar soluções quando parece que não existe, né? Então, a oportunidade é essa. E ele está ali, juntinho de você, enxergando todo o seu esforço, desse recomeço, dessa tarefa que é colocada em sua mão. Então, eu acho que o recomeço é a cada momento, cada minuto que você tem ciência que está aqui nesse planeta Terra e que você está tendo esse tempo de fazer uma tarefa que ele põe em suas mãos. E nem sempre a tarefa é fácil. Geralmente a tarefa exige muito, muito, muito de cada um de nós, né? E principalmente porque a gente tem que se libertar das traves, né, dos grilhões que nos prendem, que é a opinião alheia, que é o que o outro vai falar, que é o meu orgulho, que é o meu egoísmo. Então, tem tarefas que vai exigir tanto de nós, mas nos vai trazer tanta leveza e paz, que quando finalizarmos a tarefa, compreenderemos o porquê o Pai nos colocou no corpo, né? Então, esse recomecemos aí, eu acho que é para cada um de nós, todos os irmãos do mundo inteiro, de toda a humanidade, para que a gente compreenda a grandiosidade do tempo que ele nos permite de estar aqui, buscando essa evolução espiritual, né? Eu acho que mais que a gente se envolva com as coisas materiais, né, por mais que a gente se preocupe com a nossa sobrevivência, com pagar nossos boletos, nossas contas, eu acho que mais que tudo isso é essa consciência plena de que nós somos eternos e que precisamos cuidar, sim, do espírito. Eu acho que é por isso que hoje estamos aqui
neste grupo, buscando esse crescimento, buscando esse aprendizado e essa sustentação. Recomeçar a todo momento, vigiando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossa postura. Gente, eu falo demais. Vamos em frente, que acho que a Vadá quer falar, a dona Carmen, o Raça aí, a Andréia, a Cris. Não, Joana, só lembrando, desculpa, Raz, desculpa. É só lembrando a observação do Miramês, né, quando ele fala que a mente envelhecida, é teimosa, né, endurecida, ela tem dificuldades do novo. Então, essa dificuldade do novo, ela não consegue entender e ela vai se endurecendo cada vez mais, né? Diante de qualquer que seja a dificuldade. Às vezes é uma pequena dificuldade que é facílimo de ser resolvida. Ela não consegue mais por conta desse endurecimento de recomeçar. Eu não consigo recomeçar. Então tem que ser do meu jeito. Se não é do meu jeito, eu não quero. Então, isso também é uma característica, né, do nosso egoísmo ainda, do orgulho exacerbado, né, onde eu acho que se não é do meu jeito, então eu não quero brincar mais. E aí o prejuízo é maior ainda, né? Desculpa, Raça, a palavra é sua. Agradeço. Eu só ia lembrar, Carmen, que é interessante que quando a gente fala com uma criança que está aprendendo a caminhar e ela cai e chora porque doeu um pouquinho, a gente fala todas as palavras de ânimo, estímulo, para que ela se levante e tente novamente. Depois, quando a gente cresce, muitas vezes a gente esquece que só está caminhando porque não desistiu e recomeçou toda vez. E não só aprendeu a caminhar, como a correr, a dançar, a pular, a se divertir. E muitas vezes, como você disse, a gente, mesmo que se bloqueia de conseguir fazer isso, independente da idade, o Emmanuel, ele fala claramente, se quiseres, podes recomeçar. Se até o dia pode recomeçar, se a semana sempre recomeça, o mês, até o ano recomeça, por que não seria para nós, espíritos criados à imagem e semelhança da fonte criadora? Então não importa a situação em que nós nos metemos, a M que fizemos, deixamos de fazer. E aí, penso que muitas vezes, como adultos, recebemos uma série de heranças tradicionais, religiosas, institucionalizadas, que põem muitos pesos, Carmen, além das manias que desenvolvemos, em que nos prendemos, também somos presos no jogo social por culpas que nós geramos ou que são colocadas sobre nós, criações e invenções como o pecado original, karma e tantos outros nomes que se queira dar e que ficam tão pesados sobre nossos ombros que parecem nos faltar força para dar um passo além ou, quiçá, recomeçar tudo de novo. Mas o dia sempre começa, passa, termina e recomeça. Esse é o ciclo da renovação. Até a existência nossa, em última instância, se pauta por essa lógica do recomeço. Mas isso não quer dizer que a gente deva deixar todas essas cargas nos fixarem, as nossas manias, as inércias da falta de vontade, da preguiça, de nos colocar a caminho.
A alegria da caminhada se dá durante ela, não apenas na chegada. E muitas vezes a gente se prende nesses laços da culpa, acreditando que é somente com muito sofrimento, com muito pagamento, que a gente vai ser digno de voltar à sociedade ou à comunhão com os outros, como um ilustre escritor russo muito bem ilustrou na obra dele chamado Crime e Castigo, em que ele descreve que o personagem que cometeu um crime de assassinato, ele não quer ser só punido por causa da lei humana que assim determina a pena de prisão, mas porque essa é a única forma que ele consegue conceber de ele reparar-se. Portanto, nessa fixação psicológica de acreditar que nós estamos presos a karmas do passado, que nós estamos presos às culpas dos nossos erros, ao invés de nos considerarmos como crianças. As crianças que educamos hoje, nós não falamos, não tem problema, isso passa. Levanta, continua, vem cá, vamos brincar. Mas recomeça. Não fica naquela condição. Sabemos muito bem que através do perispírito, tudo que fazemos, deixamos de fazer, chega aos registros akáshicos, mas não é com uma perspectiva punitivista. Não é o pai castigador, não é a fonte criadora cruel que nos faz pagar a ferro e fogo cada escorregão, mas sim com o intuito de nós mesmos, ao reavaliarmos nossa reencarnação futura, possamos olhar para isso e aprender a partir disso. Há consequências? Como em tudo, é a lei da causa e efeito que impera, funciona. Mas não precisamos mentalmente ficar nos prendendo a isso. Porque Jesus colocou o recomeço só depende de você. Então não importa encarnado ou desencarnado, se enrolado ou desenrolado, aqui e agora é o momento de escolher recomeçar, se colocar no caminho do aprendizado, da construção de um eu melhor. E receber, aceitar essa oportunidade que a fonte criadora dá, todo dia, toda hora e nesse exato instante. Ele não nos prende aos erros que cometemos, porque nos aceita como nós aceitamos as crianças. Então, eu penso que o Emmanuel, nessa lição de hoje, ele nos recorda exatamente isso. Permitamos-nos, mesmo que tenhamos desenvolvido manias, mesmo que tenhamos pisado na bola, mas evolutivamente, nós somos ainda espíritos em construção, espíritos imperfeitos. Nossos erros decorrem da limitação de conhecimento, de desenvolvimento. Nossos erros decorrem de enganos, ainda de prisões ou de amarras que nós temos em torno do nosso próprio egoísmo, mas nós só somos, e estamos falando aqui sobre isso agora, porque passamos por isso. E aceitamos-nos tal como somos, não para concordar com o que fizemos de errado, não para nos prender nisso, mas sim, a partir disso, permitir que o que aprendemos, a sabedoria que construímos e o bem que podemos fazer com isso, são sim o caminho da autorrealização para a felicidade. É isso que esse texto me mostra hoje. Obrigada, Raz. Eu acho que todos estão muito reflexivos. É bom recomeçar, hein? Pois. Bem, se ninguém mais tem
pontuações sobre essa lição? Recomecemos, então, vamos continuar, dona Carmen. Recomecemos, vamos em frente. Pessoal, hoje é o capítulo 10, pergunta 561 a 564. Então, na primeira, ele pergunta: as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições exclusivas de certas classes? E ele responde: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para esse aperfeiçoamento. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas, mais ínfimas desta arte. Então, todos nós, temos essa grande oportunidade de aprendermos algumas coisas que nós temos uma habilidade adormecida e, de repente, nós iniciamos esta caminhada de aprendizado e só chegamos realmente, como ele diz, ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer, sem ter adquirido os conhecimentos necessários. Isto é, a gente vai adquirindo o aperfeiçoamento desses conhecimentos com a experiência que nós vamos tendo, Eu gosto muito sempre, nessa pergunta, da gente imaginar quem faz o arroz pela primeira vez, Aí, de repente, sai aquele arroz duro, Aquele arroz ou senão aquele arroz de bloco, Arroz carnavalesco, que é todo em bloquinho, Porque é água demais. Então, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, Da outra vez a gente vai pôr menos água, ou vai pôr um pouco mais, e assim a gente vai aperfeiçoando o nosso arroz, Isso como tudo na vida. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? Ele é muito simples, A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Gente, trabalhar é maravilhoso, Porque você vai, além de desenvolver as tuas aptidões, as tuas habilidades, como eles falam, você também tem um foco, de vida. Para chegar nele, você precisa trabalhar, E a 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, sem entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de serem úteis. E também lembrando, gente, que para você adquirir uma autonomia de ética moral, você tem que ter muita boa vontade, exercitar muito, servir muito na seara do Cristo, porque só através do exercício do amor, do servir, é que você vai adquirir toda esta sensibilidade, esta liberdade, até de você saber escolher aquilo que te serve e aquilo que não te serve, Aquilo que é bom e aquilo que é menos bom para você. E na 563, concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores.
Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Então, gente, cada um no seu quadrado, né? Eu não posso fazer uma coisa que eu ainda sou muito crua nisto. Eu tenho, às vezes, que fazer coisas mais materiais, mais chão, né? Porque eu ainda sou muito crua. E eu só vejo esta linguagem, né? É a linguagem da matéria. Aos poucos eu vou discernindo, eu vou separando, eu vou escolhendo e eu vou crescendo. Mas realmente é difícil você saber aquilo que a roupinha te serve ainda ou não, né? Porque tem roupinha que já não te serve mais e você tem que dispensá-la. Ou senão, aquele númerozinho de sapatinho, né? Que o teu pezinho inchou, ficou mais velhinho, ficou mais estático, né? E não serve mais aquele número. Aí você tem que trocar de númerozinho de pé, de sapatinho, porque de pé você não pode mudar, né? Então, a gente se molda àquilo que nós hoje podemos, sim, usufruir, fazer e utilizar, né? E a 564 pergunta: entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupam de coisa alguma útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos. Mas esta ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade. E são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos dos espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Gente, é muito legal isso, né? Que resposta maravilhosa. Quer dizer, nós ainda estamos em processo inicial de despertar a consciência. Estamos dando os primeiros passinhos para poder deixar a fraldinha e o tetê. Então, quando a gente começa a deixar isso e falar assim, não, eu já tenho mãozinha, eu vou comer sozinha, ou não, eu vou ao banheiro sozinha, eu já posso fazer isso. Então, a gente começa a despertar esta consciência e a você começar a usufruir este despertar. E isto é maturidade. E a maturidade só vem novamente pelo exercício, só vem pela consciência, só vem pelo amor do Cristo. Uma das coisas que o Miramês fala, né? Sobre esse despertar da consciência, que eu acho bárbaro, ele diz que tudo é uma questão do nosso Jesus agrário. E o que é o Jesus agrário? É aquele lado de Jesus que vai semeando, mas ele vê primeiro como aquela terra é fértil ou não. Se é árida, ele sabe esperar, ele vai preparando a terra, porque ele é um engenheiro agrônomo, né? Então ele sabe, aquela terra vai ser preparada para que você receba essa semente e essa semente se desenvolva. Agora, quando ele vê ainda a gente de tetezinho e fraldinha, ele fala assim,
vamos pôr um adubinho, né? Vamos pôr uma sementinha mais leve, que não precise de uma terra tão trabalhada, né? E pouco a pouco ele vai doando para nós. Olha que maravilha! Essas grandes oportunidades da gente ir selecionando aquilo que o nosso terreno está preparado para receber. E a gente também multiplicar aquilo que está recebendo, né? Então, é isso, gente. Já são 17h50. Eu só queria saber, por favor, Joana, se para a semana que vem a gente pode fazer das 5h30 às 5 a 5h30. Eu vou fazer uma proposta super decente. Se a gente fizer das 5h30 às 5 até as 5h30, 9, a gente encerra este estudo da ocupação e missão dos espíritos. O que você acha dessa ideia maravilhosa, Joana? Sempre maravilhosa. Já está anotado, dona Carmen. Porque aí não fica sem sentido, porque é uma continuação, né? Satisfação. Já Tá está bom? registrado aqui. Então, das 5h30 às 5 às 5h30 às 9. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde. E vamos seguir adiante, que agora a Joana está aí com a batutinha na mão. Vamos lá. Eu só vou complementar para vocês, para quem puder, tiver um tempinho, de ler o comentário de Miramês, tá? Das questões aí que dona Carmen falou hoje. O comentário da 562 é lindíssimo, de muita profundidade. Entre na internet e leia esse comentário aí, que é muito grande, muito poderoso, lindíssimo. Vale a pena muito a leitura para novas reflexões. E vamos dar continuidade, então. A Elzinha não está hoje, não pode estar conosco. Acho que a Guadalupe pode fazer uma ponte aí para a gente relaxar um pouquinho e ver se o mentor traz alguma mensagem para nós, para nos dar essa força, essa sustentação, para continuar a jornada. Obrigada, viu, Joana? Obrigada, pessoal. Obrigada, dona Carla. Amigos do Florescer, mentores, amigos espirituais, vamos unir nossos corações e pensamento em volta de Joana, seus mentores e seus amigos. Foi tão bem falado sobre a vitória do bem, que nosso encontro fraterno nos fez recomeçar. Recomeçar é uma bênção, olha que legal. E a oportunidade é dada para todos. Só precisamos vê-la e não deixar passar. Evolução espiritual, lições tão lindas. Recomecemos então e peçamos, roguemos e agradecemos todo o ensinamento que nos é dado através dos guias de Joana. Boa tarde. Eu sempre me encho de emoção, alegria, quando vocês falam do Evangelho, o recomeçar. O Cristo veio trazer boa nova para todos nós. E ainda, filhos, muitos de nós ainda se preocupam ou não se preocupam. Querem ociosidade, querem estacionar no tempo, mas a fonte de vida não para. A vida é um contínuo trabalho. O Criador, nosso Pai, trabalha incessantemente em prol dos seus filhos. E a gente não percebe.
porque estamos tão ligados às coisas materiais, ao nosso amor, aos nossos projetos, que às vezes tiram tanto de nós. Nos doamos, às vezes, para causas que não são do bem. A lei do Cristo, a lei de Deus, é tão clara, é de amor, de paciência. Todos vamos avançar. Ele nos aguarda pacientemente. A todo momento, nos dá a graça do recomeço. E a gente nem percebe. Porque estamos em voo de querer resposta para tudo. O porquê disso e daquilo. E todas as respostas estão dentro de nós. Porque Deus está conosco. É nossa consciência. Às vezes é preciso parar um pouco. Entrar no cantinho, como foi falado na outra semana. E buscar um momento de elevação, de humildade, e conversar com Ele. O Cristo que governa todo o planeta Terra. Acaso achas que Ele esqueceu de você? Não. Todos fazemos parte deste plano maior de crescermos unidos, dando as mãos. Às vezes a gente vê o que não gostaria de ver. Irmãos em guerra. Mas tudo tem um porquê que a nossa compreensão não alcança. Ele só pede que façamos o melhor de nós. Pare um momento e reflita. Quem é você? Onde você está? Quantas graças recebeu e recebe? Não tenha preguiça de trabalhar e fazer. O Pai trabalha incessantemente. Seu Filho Jesus também. Para todos nós. E por que buscamos, às vezes, nós, por não querer fazer, por não querer estudar, por não querer compreender a dor do outro, a necessidade do outro, ou a nossa própria necessidade. Tudo é amor. Todo o planeta foi criado pelo amor do Pai. Nós somos o reflexo de um amor infinito dele por todos os filhos que somos nós. Então, recomece agora. Não desista. Seja firme. Lembre apenas que não está sozinho. Nenhum de nós, bilhões de espíritos puros, trabalham sob ordens diretas do Criador, para que tudo funcione. Mesmo que a gente encontre hoje, dentro de nós, tantas interrogações,
Tudo certo, filho. Tudo certo, filho. Nosso comandante sabe de tudo. Façamos, então, a nossa parte. Amemos e sirvamos conforme a lei divina. Trabalhe para que sua jornada seja assim, laboriosa, mas iluminada, porque o seu sentimento, a sua intenção, chega ao Pai. Ele vai te conduzir de uma forma que hoje não compreende, mas logo ali enxergará. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de ouvir esse pouco aprendizado que eu tenho. Mas eu digo, todo o trabalho na seara do bem é luminoso e expande tanto que quando chegarem aqui, talvez, ou com certeza, saberão a extensão de cada trabalho feito em nome. Vamos unidos rogar ao Criador a paz entre os homens, entre todos os filhos do Pai, entre todas as nações, continentes, que o planeta Terra recebam todas as bênçãos de que necessitam, toda a bondade do Pai, para que possamos engrandecê-lo com a nossa boa vontade. Eu não tenho emoção. Eu agradeço vocês, porque eu sinto essa energia que vem de todos vocês. Obrigada por unir orações em nome do nosso Cristo. E Maria Santíssima, ampare cada um de vocês e que possam sentir todo este amor com que ela envolve cada um com toda a luz. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos dar continuidade, então, aos trabalhos, passando, então, para o Vanderlei, para que ele possa continuar a tarefa da assistência mediúnica. Agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade que aqui estamos. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos, bom final de domingo e obrigada pelo trabalho. Obrigada, Vanderlei.